Nós estamos de volta com o jornal e vamos falar agora sobre justiça. No final da semana passada, o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão em segunda instância. Isso permitiu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso desde abril do ano passado, deixasse a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Muita coisa tem sido dita principalmente nas redes sociais, e para te informar adequadamente sobre o que é verdade e o que é falso nessa história, nós recebemos aqui no estúdio o coordenador do Comitê de Prerrogativas da OAB de Pindamonhangaba, Carlos Eduardo Brocanelli. Carlos, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer essas informações pouco desencontradas, né, às vezes. Algumas verídicas, outras fake news, né, como se diz ultimamente. E, Carlos, então, qual que é a decisão do STF? É que não pode prender ninguém até que não tenha mais recurso que aquela pessoa possa apresentar. Então, na verdade, não é que não pode prender. O Código de Processo Penal, ele sempre existiu prevendo situações, que é o artigo 312 e seguinte do Código de Processo Penal, existem situações em que as pessoas podem ser presas, sim, dependendo de como se foi preso em flagrante ou mesmo uma prisão preventiva. A maioria dos casos dos delitos que são cometidos hoje, as pessoas são presas em flagrante e permanecem presas até o julgamento em primeira e segunda instâncias, enfim. Não vai existir nenhum tipo de impunidade, apesar de ser essa a sensação que se passou nesse momento de decisão do STF, mas o que... Então, o que essa decisão muda de fato? Para quem que ela muda? Na verdade, essa decisão vai mudar a situação dos figurões, tá? Dos que cometeram crime de colarinho branco. Porque os pobres, normalmente eles são presos muito antes da sentença condenatória em primeira instância e segunda instância. Eles já permanecem presos desde o início da persecução penal, desde o início do processo, da investigação. Então, para essas pessoas, praticamente essa decisão não vai alterar em nada, porque normalmente eles já estão presos desde o início do processo. E são os crimes mais violentos, esse tipo de delito, em que essas pessoas, né, que a gente não pode chamar de criminosos, essas pessoas são presas até eventual decisão. E ocorrem muitas injustiças também nesse caso, né? As pessoas ficam presas aí 5 meses, 8 meses, falando coisas práticas, e depois são absolvidas. Então, olha a injustiça que se cometeu aí. Né? A decisão vem justamente para evitar esse tipo de injustiça. Exatamente. Essa decisão, teve uma outra análise sobre essa mesma situação em 2016, que tinha decidido que após a condenação em segunda instância, essas pessoas poderiam ser presas. Por que teve uma mudança de entendimento tão próxima de uma alteração que já tinha sido feita? Particularmente, eu entendo que essa decisão de 2016, ela feriu de forma muito grave a Constituição. A nossa maior lei é a Constituição, ela está acima de todas as outras leis. E o artigo 5º, inciso 57, se não me falha a memória da Constituição, ela não permite nenhuma interpretação, ela é clara, a pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, se não transitou em julgado, a pessoa não pode começar a cumprir a pena. Pode parecer impunidade, mas está escrito na Constituição. É uma cláusula pétrea da Constituição que vai ter que, se pretender mudar isso daí, vai ter muito trabalho. Vai enfrentar muita barreira, porque essa Constituição é de 88 e desde lá está previsto isso. É o que o Congresso está tentando fazer agora. Exatamente. Eles estão tentando de várias formas. Uma é tentar fazer uma emenda à Constituição para fazer essa alteração, e outra é um projeto de lei para mudança do Código de Processo Penal. Eu, particularmente, entendo que, apesar de mudar o Código de Processo Penal, ainda não vai poder, porque está abaixo da Constituição. Não pode ter uma interpretação diferente do que diz a Constituição.
Se a Constituição diz que a pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é isso que está escrito. Ela não permite interpretações. Ah, não, para determinado caso sim, para determinado caso não. Não existe, não existe. E era o que estava acontecendo. Essa decisão a gente tem associado muito ao Lula, né? Porque justamente a decisão é tomada num dia, no outro dia o Lula foi solto. Então faz-se uma relação muito grande com esse personagem político da história brasileira, da política brasileira nos últimos anos. Mas, assim, não é só por causa dele, é muito maior do que isso. E tem se falado de 5 mil que teriam esse direito junto com o Lula, né, aproximadamente 5 mil, outros presos que estariam nessa mesma condição. E a gente pode, então, entender que vai acontecer de soltarem tantos presos assim, é uma preocupação ou não? Na verdade, esse número de 5 mil presos, eu ouvi também. A população carcerária do Brasil em julho de 2019 era de 812 mil presos, um pouco mais, já aumentou. Se a gente pegar 5 mil presos, nós teremos aí pouco mais de 0,5%. Mas são criminosos que vão ser soltos. Como eu digo, os criminosos que cometeram crimes graves, não que corrupção não seja grave, mas crimes violentos, hediondos. Contra a vida diretamente. Exatamente, contra a vida, os delitos graves mesmo, considerados hediondos, para esses presos, essa decisão não vai alterar nada, porque normalmente eles já estão presos por prisão preventiva decretada por juiz, mantida nos tribunais. Então, para eles, essa decisão do dia 7 não vai afetar em nada, não vai afetar. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela presença e por esclarecer essas dúvidas para a gente. E tem uma coisa que eu digo, que apesar de parecer uma injustiça, esse é o preço que se paga por viver numa democracia. Tá certo, muito obrigado. E agora a gente vai falar de oportunidade de estudo gratuito. Ainda dá tempo de se inscrever para o vestibulinho da ETEC. Pindamonhangaba concentra o maior número de vagas aqui na região. Estão disponíveis mais de 500 oportunidades em cursos técnicos e também para o ensino médio integrado com qualificação profissional nas 3 unidades da cidade. Acompanhe.